Arro, pessoal, bom dia. Hoje é sexta-feira, dia de Vênus, e diferente de ontem, hoje temos vários aspectos acontecendo no céu. Começou bem lá na madrugada, início do dia, e vai até o finalzão dessa sexta-feira. Bom, o que que temos para hoje? Começou na madrugada, 1h12 da manhã, o Sol fez aquela conjunção com Mercúrio. Então tivemos aí o Mercúrio no coração do Sol, aquela posição ali que energiza, vitaliza, traz clareza. Aconteceu na madrugada, né, para quem está aqui no Brasil, então pode ter influenciado aí os sonhos, consulte aí o seu oráculo da noite, mas traz aí uma reflexão para a gente, né, de trazer aquele reinício mental, trazer uma novidade. É como se Mercúrio, se encontrando ali com o Sol, pudesse clarear a mente, clarear as nossas ideias, iluminar o que está passando pelos nossos pensamentos. Eu insisto nisso porque o nosso pensamento cria a realidade, né? Não sei quem assistiu aqui a série de vídeos que eu fiz lá no meu Instagram sobre o primeiro compromisso, né, do livro Os Quatro Compromissos, seja impecável com a palavra. E aí a gente fala tanto da palavra falada, da comunicação, quanto a palavra que a gente fala com a gente mesmo. Porque afinal, quem não fica aí, né, pensando, 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 e esses pensamentos, eles vão criando a nossa realidade. Então aproveita essa sexta-feira, reflita aí sobre como é que estão os seus pensamentos. Vale a pena, né, para quem quiser um estudo mais profundo, ter até um pequeno diário aí onde você vai anotando os principais pensamentos que vêm ao longo do seu dia. Porque veja, né, um pensamento que você tem vai acabar gerando um sentimento. Esse sentimento vai gerar um estado corporal, né, vai gerar neuroquímicas, né, no seu corpo, e aí isso gera um ciclo que se repete. Né, porque se você não está se sentindo bem no corpo, a sua mente vai gerar pensamentos também relacionados a isso e assim vai. E eu sempre insisto, ontem mesmo num atendimento, eu dei várias dicas, né, de meditação e a pessoa perguntou, né, como é que a gente faz, porque tem vários tipos de meditação, mas o básico que eu sempre falo é o silêncio. É você conseguir ficar ali alguns minutinhos de silêncio e observando. E a meditação ela traz realmente essa constatação de a gente se colocar como observador. Então, essa desidentificação dos pensamentos, desidentificação da mente. Sempre quem estuda espiritualidade ali sabe que nós não somos o nosso pensamento, mas a nossa tendência é o quê? É achar que sim. Né? Então, é a gente achar que aquele pensamento sou eu. Então, se o pensamento não está legal, meu Deus do céu, né? O que está acontecendo comigo? Agora, quando você tem aí o treinamento da meditação, você começa a poder se colocar num estado de observadora, observador dos seus pensamentos. E olhar ali e falar, peraí, o que essa mente está me trazendo? Né? Será que isso aí é legal? Será que isso aqui é meu? Olha só que importante, pessoal. Será que esse pensamento, será que essa crença é meu mesmo? Ou será que vem aí do meu pai, da minha mãe, né, da família, algum padrão familiar? Novamente, o mapa astral ele mostra muitos padrões que a gente pode ter. Né? Ele mostra ali claramente, às vezes eu olho para o mapa e falo, essa pessoa aqui teve questões fortes com o pai. Né? Vamos lá analisar o histórico do relacionamento com o pai. E só da pessoa saber disso, ela pode, né, ter aí uma nova atitude. Né? A consciência ela faz com que a gente possa olhar a vida de uma forma diferente. Então aproveita. Depois, né, o que acontece? Segundo a astrologia tradicional, quando um planeta está próximo do Sol, mas não está nessa posição de conjunção exata, o que acontece por alguns momentos ali? Ele ficaria ali combusto, né? Então ele ficaria numa posição ali não tão legal. Então temos aí também, né, ao longo do período aí dessa sexta-feira, o Mercúrio ali muito próximo do Sol, estaria naquela combustão, atenção ali com a comunicação, né, nas trocas que você vai fazer, mas principalmente, né? O que eu diria? A questão do Mercúrio combusto. Né? Eu analiso muito essa questão da pessoa estar vivendo longe da sua essência. Né? Se ela estiver bem, se ela estiver com a essência dela bem trabalhada, eu não veria o Mercúrio combusto como algo ruim. Né? Porque, na verdade, o Mercúrio, quando ele está ali numa conjunção forte com o Sol, ele está unido à essência. Agora, quando a pessoa não conhece a sua essência, quando ela está no ego, aí esse Mercúrio ficaria ali meio mal colocado.
Bom, aí a gente vai ter uma série de aspectos que a Lua vai fazer, inclusive a Lua vai mudar de signo, vai sair das emocionais águas de Câncer, né? Talvez algumas pessoas tenham notado realmente uma emoção mais intensa nos últimos 2 dias, talvez até chorado, né? Porque o Câncer traz muito essa energia e ela muda para Leão, mas ainda temos praticamente o dia inteiro de Lua em Câncer. E se você não viu, corre lá ver no meu Instagram. Eu fiz um post lá falando sobre a Pedra da Lua. Então a primeira coisa interessante no post é que eu peguei as minhas pedras, né? Eu não peguei todas, né? Porque algumas eu nem achei. Elas estão guardadinhas ali. Mas eu peguei algumas pedras da Lua que eu tenho e tirei foto delas, né? Peguei, tirei foto das pedras da Lua, aqui 3 pedras da Lua diferentes, e tirei foto. E aí talvez você, né, que não conheça a Pedra da Lua natural, possa até estranhar. Fala, nossa, mas a Pedra da Lua para mim era aquela pedra meio transparente, brilhante, né, que o pessoal vende aí como opalina. Bom, aquela lá é sintética, né? Então aquela pedra ali, ela é sintética. A Pedra da Lua mesmo é aquela que eu mostrei. Tem alguns tipos, tem até Pedra da Lua preta, tem vários tipos de Pedra da Lua. Mas as que eu tenho são naturais. Então, vai lá para você conhecer, né? Tem ali um post que eu coloquei alguns benefícios da Pedra da Lua, e inclusive, né, se você quiser receber uma aula que fala sobre a Pedra da Lua, uma aula do curso de cristais, é uma aula rapidinho, o curso de cristais, ele foi feito para ser rápido, né? Para você poder aprender rapidamente tudo o que você precisa sobre cristais. Então, se quiser receber a aula da Pedra da Lua, vá lá no meu Instagram, pede a aula da Pedra da Lua e eu te envio o link para você poder assistir. Aí, né, se você tiver a Pedra da Lua, você já utiliza ela hoje, né, porque, novamente, a Lua vai ficar em Câncer até o finalzinho da tarde, quando ela muda para Leão. E a gente começa o dia numa certa tensão, né? 5h44 da manhã, a Lua fazendo quadratura com Vênus. Um aspecto não tão agradável, pode trazer aí um sentimento ali, meio que de insatisfação, talvez alguma coisa relacionada até à autoestima, a relacionamento, né? Que pode vir aí algum atrito, algum conflito. Então, muita atenção nessa manhã. Não é um aspecto ali tão agradável, principalmente porque o que a gente vai ter também? A Lua fazendo quadratura com Quirón, porque a Vênus está próxima de Quirón, né? Então, 9h39, a Lua faz uma quadratura com Quirón, que é a ferida. Então, imagina, né? A gente pode ter aí a Lua fazendo quadratura com Vênus, tocando questões ali de autoestima, tensionando questões de autoestima, de relacionamento. E aí a quadratura com o Quirón vem ainda e toca naquela ferida. Então veja, isso pode ter vindo já desde ontem, porque a Lua veio ontem, né? Por mais que ela não estivesse fazendo aspecto exato com ninguém, ela vinha aplicando essa quadratura que está se formando, né, de forma exata hoje. Então podem vir feridas, alguém pode tocar em feridas muito profundas, nossa, com relação à autoestima, relacionamento, a crenças, a questões financeiras. Então, muita atenção nessa manhã. Mas temos algo muito interessante, que a Lua, antes de sair de Câncer, né, ela vai fazer um último aspecto com o planeta Urano. Então, 1h50 da tarde, 10 para as 2 ali. Vai pegar bastante aí a faixa do almoço, hein? Olha só, a gente vai almoçar com Urano hoje. A Lua fazendo um sextil com Urano traz muito aquele tom de libertação. Liberação do passado, inclusive, porque a Lua, ela já fala do passado, a Lua em Câncer, mais ainda, né? Lua em Câncer fala de padrões familiares, ancestrais. Então imagina que a Lua, fazendo esse sextil com Urano, convida o quê? A libertação. Então olha que combinação interessante para quem tiver consciência. Aí você já pode pegar e compartilhar. Você que tem amigos, amigas, enfim, compartilha esse podcast. Pessoas que gostam desse tema que você está vendo aqui, né? Astrologia, autoconhecimento, espiritualidade, porque ela pode não conhecer, né? Então esse podcast ele fica meio que escondido ali, ele vai aparecer para pouquíssimas pessoas, porque imagine esse oceano de coisas que tem na internet e pessoas fazendo patrocínios aí direto, né? Pagando o Instagram, pagando Spotify, sei lá se dá para patrocinar no Spotify ou não. Então esse conteúdo não chega para muitas pessoas. Mas se você lembrar de uma pessoa e falar, pô, essa pessoa aqui poderia gostar desse conteúdo, você compartilha com ela e ela vai receber das suas mãos, né? Nada melhor do que isso. Porque a gente tem um dia de hoje, que já é sexta-feira, que é dia de Vênus, assuntos venusianos. A Lua faz tensão com Vênus e com Quirón, que é a ferida, mas temos ainda, né,
a energia da Lua, a gata correndo aqui na sala, a Lua faz o Sol fazendo conjunção com Mercúrio, que pode trazer uma clareza mental e uma janela de abertura, de comunicação, de conversa, e traz uma energia de libertação de feridas. Então veja, às vezes, aquele conteúdo vem à tona, traz ali uma dor, traz uma ferida, que a princípio é ruim, né? Você fala, pô, quem gosta de ter uma ferida tocada? Quem gosta de sentir aquela dor emocional? Né? Ninguém gosta. Mas, ao ser tocada aquela dor, ela vem à consciência, ela vem à tona. E você pode trabalhar para trazer uma resolução e uma libertação. Novamente, ninguém gosta de sentir dor. Né? Quem aqui gosta de sentir dor? No geral, não, né? Então, mas o que acontece? E aquela pessoa que não sente dor, tem até uma doença, né? Que a pessoa não sente dor, essa pessoa ela tem uma expectativa de vida muito curta. Por quê? Porque se ela não sente dor, imagina, pode estar acontecendo qualquer coisa ali dentro do corpo dela, uma doença, alguma coisa assim, ela não vai sentir. Ela não vai ter nenhuma sinalização do corpo. Imagina, ela pode, sei lá, colocar a mão no fogo, ela não vai estar sentindo dor, o fogo vai estar ali destruindo, né, todo o tecido dela e ela não vai sentir dor. Então a dor, na verdade, ela é ruim, a gente sentir a dor não é legal, mas ela é um grande sinalizador. E se dói, você tem ali um guia, porque fala, pô, está doendo ali, deixa eu olhar aquele ponto ali, deixa eu olhar aquele órgão ali que está trazendo dor, que está trazendo uma mensagem para a gente. Né? Veja o Mercúrio hoje fazendo aspecto com o Sol, Mercúrio é um mensageiro. Então, se você sentir, né, alguma dor psíquica, alguma dor emocional, vale para a física também, né? Quem estiver aí cuidando do corpo, veja aí possíveis dores físicas, o que elas querem dizer, né? Trabalha em prol da libertação. Então veio uma ferida, lembra que Quiron traz a ferida, mas ele também é o curador. Então ele também traz a capacidade que a gente tem dessa autocura. Bom, e aí feito o sexto com Urano, a Lua fica aquele períodozinho fora de curso, né? Aquele tempo onde fica uma lua meio vazia ali, aquele tempo meio solto, onde a lua das 13h50 até as 17h16, 5h16 da tarde, né? A lua fica meio solta ali, não faz aspecto com ninguém, né? Mas traz aquele resquício do sextil com Urano que pode trazer a libertação, né? Também grandes insights, né? O Urano ele traz ali o contato com a mente superior. E 17h16 a lua entra em Leão. Então a gente sai daquele ambiente mais emocional, mais aquoso, né, mais úmido de Câncer, e entramos no reino mais seco, quente de Leão, elemento fogo, que vai trabalhar muito a questão da nossa autoestima. Então hoje também, esse dia, né, de transição de Lua em Câncer para Leão, vale muito a reflexão o quanto o nosso passado, nossa infância, nosso relacionamento com família, pai e mãe principalmente, relacionamento com a mãe, né, que tem a ver com a Lua, influenciou a nossa autoestima. E pessoal, isso são estudos, né? A psicologia estuda isso muito, muito mesmo. Se a gente tem na nossa infância ali um ambiente acolhedor, um ambiente que, né, a gente tem ali amor, a gente recebe amor, a gente tende a ter uma ótima autoestima. Agora o que acontece é que são raríssimas as famílias que têm isso tudo muito equilibrado, né? No geral, a gente tem aí algumas coisas que acontecem na infância que nos deixam marcas e marcas possivelmente que afetem a nossa autoestima, né, no mundo adulto. Mas ao crescermos, a gente tem essa possibilidade de curar a criança interior. Então o signo de Leão, ele traz muito esse contato também com a criança interior. E o que acontece? A gente tem, assim que a Lua entra em Leão, então traz ali esse chamado para a autoestima, para o alto valor, para trabalhar nossos prazeres, nossa criatividade. Olha que interessante, a gente vai ter o fim de semana inteirinho, dominado pela energia de Leão. Né? Vai ser aí, né, o sábado inteirinho de Lua em Leão, inclusive a Lua falando bem com o Sol, que está ali em Gêmeos, e teremos também o domingo, que é dia do Sol, que é regido por Leão, né, que rege Leão, na verdade. A gente vai ter aí também o domingo inteirinho leonino, com a Vênus fazendo aspecto ali com Quirón. Então já dou a dica que você que está me ouvindo sexta-feira, amanhã, volta aqui, que a gente vai ter reflexão. Domingo, esteja aqui também que teremos reflexão. Aí o Leão traz
esse contato, né, com a nossa criança interior, a criatividade, né, nossos prazeres. Então pode ser um fim de semana muito, muito bom para você viver os seus prazeres. Sei lá, tanta gente que eu atendo que às vezes está passando por um momento que não está legal, está com uma até beirando aí a depressão e muitas vezes é o afastamento daquilo que te faz bem, dos prazeres, né? E olha, principalmente agora, né, aqui, para quem está aqui no Brasil, hemisfério sul, a gente vê o valor do sol, né? Aquele frio, agora eu estou gravando aqui, ó, 5 e pouco da manhã, tá 8 graus. 8 graus aqui em Mariporã, São Paulo. Então tá um friozão. E aí, naquele dia de frio, mas com sol, a gente vê o quão gostoso, quão prazeroso é você poder receber a luz do sol, que traz aquele aquecimento, né? Que traz aquela vida. Então aproveita esse fim de semana, provavelmente vai ser um fim de semana ensolarado, dependendo aí de onde você está no planeta, e se conecte com essa energia, trabalhe seus prazeres. A Lua, assim que entra em Leão, ela já faz um trígono com Saturno, porque Saturno, lembra, acabou de entrar em Áries. Aliás, quem sabe ali nesse fim de semana eu prepare aí uma live para a gente falar sobre o Saturno em Áries. Lembrando que eu quero muito, né? Eu quero fazer essa live como sempre faço, né? Ao vivo ali no Instagram para a gente poder trocar essa ideia, mas eu quero preparar algum encontro aqui para Saturno em Áries presencial aqui, né? Então, quem tem essa possibilidade, quem pode vir aqui presencialmente, me sinaliza ali, né, que viria, que pode, porque eu quero muito fazer isso. Então, tem a possibilidade da gente trocar ideia online, né, falar sobre o Saturno em Áries, mas aqui a gente poderia, inclusive, olhar os mapas, conversar presencialmente, inclusive sentir a energia dos cristais e dos olhos. Maravilhoso, né? Então, quero fazer isso, mas quem sabe no fim de semana aí eu já traga aí alguma coisa sobre o Saturno em Áries. A Lua faz um trígono a Saturno, então convida ao amadurecimento, né? A gente pode ter aí uma energia de amadurecimento, de estrutura. Então veja, a gente começa amanhã, né, de hoje, com esse acesso à ferida, à dor, mas ao passar o dia, trazer as reflexões, usa a Pedra da Lua, novamente vai lá no Instagram, veja os benefícios que a Pedra da Lua traz pra gente, está lá escrito. Quer aprofundar um pouquinho mais, pede aula para mim. Eu te mando lá a aula da Pedra da Lua para você poder refletir. E aí a gente tem aí essa possibilidade de ir terminando o dia com essa emoção mais estruturada, com amadurecimento vindo. Novamente, né? Você enxerga que mesmo na infância, se você não recebeu aquele amor que a criança esperava, né? Do pai, da mãe, enfim, você vai começando a entender que também eles não receberam. Tem toda aquela coisa que a gente vai entendendo sistemicamente. E a partir do momento que você consegue integrar isso, você consegue ter um amadurecimento e a sua criança interior ela fica mais feliz também. Então temos esse trígono com Saturno e 8h30 da noite, um trígono a Netuno. Um momento muito bom para inspiração, né, para trazer acesso ao inconsciente para quem faz trabalhos espirituais, para ter contato com arte. Então pode ser uma sexta-feira à noite muito interessante para ver aquele filme, aquela série, né, fazer aquela coisa gostosa ali, para ter contato com esse mundo da arte e, né, o tema do inconsciente. E para quem for dormir cedo, e é o que eu recomendaria hoje, né? Tudo bem que muita gente gosta de sair sexta-feira à noite, mas essa noite de sexta-feira vamos ter uma atenção ali. Quem for dormir cedo, né, vai poder receber aí, vai cair no sono sob as bênçãos do trígono com Netuno, né, trazendo aí acesso ao mundo dos sonhos. Mas ali, ó, o último aspecto do dia. Veja que eu falei, esse dia de hoje começou lá na madrugada, 1h12 da manhã, o Sol fazendo conjunção com Mercúrio, e vai terminar hoje 23 horas e 43 minutos. Então, quase ali meia-noite, a Lua em Leão se opondo a Plutão. Aí a gente pode ter que encarar alguns traumas, algumas dores, algumas questões muito intensas. Então, claro, né, para quem tiver acordado, acordada, pode ter que encarar isso de alguma forma, né? Quem for para alguma festa, alguma balada, aquela coisa toda. Cuidado também, né? Porque Plutão pode falar muito de questões envolvendo crimes, esse tipo de coisa. Então, muita atenção, né, nessa noite de hoje. E para quem for dormir, a gente vai no embalo de Netuno, mas a gente pode encontrar também o Plutão ali ao longo da madrugada, trazendo alguma questão intensa. Mas lembra que Plutão também traz o contato com o nosso poder, né? Então, a gente pode, dependendo, sempre que eu falo, ó, dormir, pessoal, é como se fosse uma viagem, né? Quando você vai dormir, a sua alma está indo viajar. Então, segundo a Kabbalah, segundo várias tradições ali, quando a gente dorme, o nosso corpo, nossa alma, enfim, nosso corpo sutil, ele sai, ele vai para outros planos.
E os planos que ele vai visitar, né, os subplanos astrais, depende muito, né, de como está ali a nossa vibração. Então eu diria que o dormir, ele é literalmente uma viagem, mas eu não vou falar sobre isso agora, porque já está muito grande, né, esse episódio, já está demais. Eu vou deixar para falar lá no Instagram. Então você que está me ouvindo aqui, vá lá no Instagram, porque eu quero falar sobre essa coisa do dormir. É como se fosse aquela live que eu tinha comentado que eu quero fazer da higiene do sono, de poder dormir, mas eu quero falar do ponto de vista mais espiritual. Então eu vou falar lá no Instagram. Acompanha lá se você não segue ainda, segue ali. Aqui embaixo na descrição tem todos os caminhos. É isso. Vou ficando por aqui, já passou demais, já deu 20 minutos, já tá bom de conversa. Muita gratidão. Namastê, Harion, uma ótima sexta-feira. Até daqui a pouco lá no Instagram. A gente continua a conversa nos stories. Até mais.